Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui mais uma vez aqui para compartilhar essa experiência incrível aqui no centro de Hanoi. Cidade vibrante, pessoa simples, mas muito linda. Vários monumentos históricos. Eu visitei não, né? Passei por alguns museus hoje. Essa cidade realmente respira cultura. A culinária deles vocês já sabem, né? A gente passa no nosso dia a dia para vocês. Vocês já viram que é uma culinária excepcional, comida deliciosa, muito mais do que aquela sopa tradicional deles, o pho. Eu tentei contar a quantidade de pho que tem variedade de pho, não é só um pho. A gente pensa que é só um tipo, mas não é. A base deles é o macarrão de arroz, mas são muitas variedades, né? Eu não sei, deve depender muito da região que é preparado. Mas enfim, aqui em Hanoi mesmo tem muita variedade. Provavelmente seja das pessoas de diferentes regiões, né, fazem a comida diferente, de uma forma diferente. Mas é uma comida deliciosa. A gente não come todo dia para não virar rotina, né? Mas tem que variar um pouquinho. Mas o tempero deles é excepcional. Então, pessoal, e nós estamos aqui também contando a história desse país, né? Essa vivência do início de viajar ao mundo. Um brother aqui trabalhando no Grabber. Eles gostam de aparecer também nos vídeos. Oh, tudo! Eles não falam inglês, né? Então a gente fala só o básico, porque ele faz um sinalzinho positivo para facilitar também, né? Imagina, você não fala uma língua e você só se depara com gente fluente, aí não dá, né? Não que eu seja fluente, mas outras pessoas, que aqui tem muito europeu, né? Mas enfim, as pessoas acabam se ajudando, né? Cooperando entre elas mesmas, né? E acabam se entendendo. Tanto na hora de pedir a comida, na hora de pedir uma estadia também. E muita gente em hotel, no hostel onde eu estou, por exemplo, é só um atendente que fala, são 3 atendentes, mas só um que fala inglês. Uma senhorinha da limpeza, né? Coitadinha, não fala não. Mas enfim, a gente se entende. A gente faz o gestual, né? E facilita também. Isso é uma prova que a gente consegue se entender. Se a gente quiser, a gente consegue se entender. A língua é uma barreira, mas não é tão grande. É uma barreira tão grande como a gente imagina, né? Muitas vezes. É uma pequena barreira só. Mas se a gente quiser, a gente consegue se entender e todo mundo se dá bem. Não é verdade? Porque as pessoas, no fundo, eu já passei por isso, a gente quer se expressar e às vezes fica difícil, porque as outras pessoas não querem entender o que a gente tenta passar, né? Às vezes até esnoba também, entendeu? Comigo já aconteceu assim. Fui falar com a mulher, meu inglês é fraco, mas já foi muito pior. Hoje em dia tá até melhor, tá razoável, dá pra eu me virar, né? Mas antes a menininha dando um tchauzinho. Coisa linda, né? Eu adoro criança. Meus sobrinhos, eu que dava presente também. Dava presente pra eles. Sempre que eu podia, né? Sempre que a gente pode, a gente tem que ajudar a nossa família em primeiro lugar, né? É verdade, pessoal? Então, como eu estava falando, então a barreira da língua, que eu achei que ia ter uma barreira da língua, né? Isso, na verdade, eu achei quando eu fui, antes de ver os vídeos, né? Porque quando eu vi o vídeo do pessoal, eu já vi que tem um youtuber bem famoso, eu não vou citar nome aqui, que o cara nem fala inglês, coitado, tá aprendendo agora também, começou a aprender porque viu que não tinha pra onde correr, né? Mas ele veio pro Vietnã e se safou tranquilo, viajou aí o país inteiro de moto.
Então a gente vê que a gente que estabelece as dificuldades são meras coisas que a gente coloca na cabeça. Não é aquilo que vocês estão pensando, não, é só a dificuldade. Quando fala em coloca na cabeça, a gente já leva para outro lado, né? Bom, então é isso aí. Aqui já tá tardezinha, já são 6:30 da noite, mas o fluxo continua, a vibração continua, não para, né? Um país que está ligado na tomada 24 horas por dia. Não sei se é 24 horas, mas pelo menos até umas 2 horas da manhã, que foi o máximo que eu já fiquei acordado aqui, né? Porque a gente cansa, a gente tem que descansar. Então até 2 horas da manhã você vê ainda as pessoas ainda se divertindo, passeando, comendo, ouvindo história, contando história, né? E ninguém é de ferro. Então, essa rotina. Rotina que dura o dia todo e uma parte da noite também. E tem uma feirinha também que eu fui uma vez, logo quando eu cheguei, fiz até um vídeo para vocês. Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo, nessa empreitada. Vou mostrar para vocês um pouco da cultura do Vietnã, um país que lutou pelo menos uma guerra muito difícil contra a maior potência do mundo, naquela época já era, né? E um povo com muita resiliência, depois de muita luta, muito esforço e companheirismo também, fidelidade, eles conseguiram sair vitoriosos, né? É uma vitória questionável realmente, porque foi digamos assim, uma coisa muito pesada aqui no país, teve uma grande fome, né? As pessoas sofreram muito por causa disso, mas no final eles conseguiram conservar a sua soberania, na verdade. Uma parte do Vietnã, que era o Vietnã do Norte, era patrocinado pela Rússia, antiga União Soviética, né? E a outra parte, que era o Vietnã do Sul, era patrocinado pelos Estados Unidos, que seria, teoricamente, a parte capitalista do país, né? Teoricamente não, era a parte capitalista do país, como se fosse a Coreia do Norte, que é socialista ou comunista, e a Coreia do Sul, que é capitalista, né? Então, eles tiveram essas duas frentes de batalha, né? Aparentemente, a Coreia do Sul, no caso, que foi patrocinada pelos Estados Unidos, saiu vitoriosa. Aparentemente não. Saiu vitoriosa, mas não na área armamentícia, e sim na área de desenvolvimento, né? Porque a Coreia do Norte também não perdeu a guerra, eles fizeram um acordo, né? E no caso aqui do Vietnã, não. O Vietnã do Norte, dos famosos Vietcongs, né? Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento. Eles, simplesmente pela resiliência deles e pelo companheirismo que eles tiveram, a fidelidade que eles tiveram naquela época ao regime, né? ao governo daquela época, e até por ser um povo batalhador, um povo simples, né? Desde o início eles eram simples, não seriam nada mais que camponeses, né? Plantadores e coletores de arroz, digamos assim, a base da alimentação deles naquela época, né? Hoje também, porque você tem o pho, o macarrão, que o macarrão é de arroz, né? Pode ter outro tipo de arroz, de macarrão também, mas exclusivamente, eu acho que o original mesmo, o pho raiz é o macarrão de arroz, né? Que a gente conhece. A gente prova que é uma delícia e tal. Então a base da comida deles, da alimentação deles, sempre foi o arroz, né? Então aí, como vocês podem ver, então o que aconteceu? A Coreia do Norte, que na altura era patrocinada e armada pela União Soviética, né? E a Coreia do Sul, o Vietnã do Norte, né? E o Vietnã do Sul, que era
patrocinado e armado pelos Estados Unidos. Acho que seria uma antiga Guerra Fria, né? Fazia parte da Guerra Fria. O fato é que, com todas as dificuldades financeiras, porque os Estados Unidos naquele tempo já era uma potência mundial, né? Não com todo esse poderio que tem hoje, que tem até esse poder de persuasão, armamentista, econômico, etc. e tal, porque hoje eles não têm só o poder econômico, né? Ou poder armamentista, eles têm também o poder econômico. Porque eles não só têm o poder de persuasão pela área militar, tem o poderio econômico ou militar, como também o poderio econômico, onde eles é a nova fase da guerra, né? de nervos. Uma nova Guerra Fria, que agora é econômica, né? Então eles, por serem grandes potências nucleares, como seria um suicídio, né? Eles entrarem em confronto direto. Então o que eles fazem? Eles simplesmente fazem a guerra por procuração, né? Que foi o caso que já acontecia naquela época, com o Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Coreia do Norte, Coreia do Sul e etc e tal, né? Então, hoje em dia eles já têm uma guerra híbrida, né? Alguns chamam de híbrida, não sei se essa é a pronúncia correta, porque é uma guerra por procuração. Então, quem entra em combate corpo a corpo são as outras nações que são patrocinadas por eles, que muitas vezes até estabelecem como eu posso falar, a vontade, né? A vontade dessas grandes potências. Só que elas mesmas não entram em confronto direto por causa do poderio, a capacidade militar de ambas, que pode destruir o mundo mais de tantas vezes, né? Não sei nem quantas vezes, mas muitas vezes. Então, cada uma, né? Imagina. E são duas. Então, naquela época foi isso que aconteceu. Então, existia a Guerra Fria, né? E foi no contexto dessa guerra também, tanto da Coreia como do Vietnã. E o Vietnã do Norte, com menos dinheiro, menos capacidade econômica, eles tinham, não sei se é a essência. Boa noite, pessoal. Eu acho que hoje vai ter uma festa aqui, hein? Aparentemente. Olha lá. Tanto de gente que tem, ó. Dá uma olhada aqui atrás de mim, ó. Tem muita gente aqui. Lá pra dentro, ó. Lá pra baixo é que tá bastante gente. Aí eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou em casa, no hostel, tomar uma ducha. E vou estar voltando pra cá depois. Pra participar um pouco dessa festa, né? Bom, festa a gente tem que aproveitar, né? 11 dias que eu tô aqui e é a primeira vez que eu tô vendo uma festa, assim, festa formal, né? Mas festa informal tem todo dia. Uma festa tipo planejada, tudo direitinho é hoje. Só hoje que eu tô vendo aqui, ó. Ó as estruturas já sendo montadas. Essas estruturas aqui, né? Que a gente já vê que é de palco. E tem um monte de gente vestida também com estilo de roqueiro e tal, entendeu? Um monte de europeu também, ó. Se liga nessas duas aqui, ó. Essas duas aqui e tal, duas gatas. Hello. Olha lá, mais gata aqui, ó. Tá cheio de gata aqui. Pena que meu inglês não é tão bom assim, mas enfim. A gente vai tentando, né? Vai fazendo o que a gente pode. Então tá aí, pessoal. Vai rolar uma festa daquelas hoje aqui. Plena sexta-feira, né? E adivinha, a gente vai estar envolvido, né? Não é possível. Só faltava a gente não tá. Só faltava a gente ir dormir, né? Não é verdade? Então vamos pra cima. Vou voltar aí com vocês. Vou botar o celular um pouco lá para carregar. Esse é o tempo de tomar uma ducha.
E vou voltar aqui pro fluxo, pro miolo. O bicho vai pegar hoje aqui, hein? Ó, festança. A rua tá abarrotada de gente, ó. Os grabber querendo trabalhar. Que nem eu quando eu tava na Europa. As festas rolando e eu trabalhando. É dói, não é fácil não, vida. A gente pensa que é fácil, não. Ali uma feirinha, ó. Feirinha que foi montada ali. Bom. Então hoje vai ser movimentada a noite aqui, hein? Hoje não tem hora pra acabar, como dizem. Olha lá. Então, vamos pra cima, vamos ver qual que é. Espero que vocês possam curtir comigo esse momento, né? Olha o somzão rolando. Né? Muita gente trabalhando, outras curtindo, a vida é isso, né? Verdade? Às vezes a pessoa está trabalhando e está curtindo ao mesmo tempo, né? Às vezes não, eu acredito que seja isso. Porque não tem como não entrar nessa vibe. Aqui uma barraquinha daquele sorvete, tipo de rolinho, vocês sabem qual que é, né? Eu não sei como que chama, mas eu acho que é isso, que eles fazem lá uma placa e tira lá o sorvete, né? E passa, vamos lá. Isso aí é para vocês verem um pouco do frenesi. Essa cidade é frenética. Do lado de cá umas lojas de turismo, né? É sempre bom a gente saber, olha lá, né? Turismo, viagem, tal, guia, essas coisas que um viajante precisa, né? E nós estamos aí na atividade. Gravando aqui uma sobremesa, um ranguinho da hora, ó. Sobremesinha pampa, baratinha. Aí, então, e tem tudo que a gente precisa para ser feliz, né? Continuar. Aqui já está começando a ficar mais tranquilo, porque o fluxo mesmo, o BO tá lá para trás. Uma irlandesinha bonita, gatinha. Oh, hello. What's your name? Yes. Where are you from? I'm from Brazil. Brazil? Yes. So far from here. I'm making a video for YouTube. YouTube. You are YouTuber? Exactly. Hello. Hello Brazil. Vietnam, hello. Are you friend or Yes, we brother? are best friends. Ai, da hora, né? Aí eu tô com esse inglês meio badarosca, mas dá pra se virar. Vocês viram ali, né? Das gatinhas. As gatinhas de Hanoi. Então, mas é legal, além de você viajar, se você quer, por exemplo, aprender uma nova língua como o inglês, que é o meu caso, que estou aperfeiçoando, né? Eu sou básico ainda, estou pulando para o intermediário. Então a melhor coisa que você pode fazer é viajar, pessoal. Viajar para você se comunicar, esquecer do português. Tá entendendo? Porque se você fica ouvindo sempre o português, você não consegue assimilar e não consegue gravar, né? Não tem a tal da imersão, né? Que a gente precisa. Que é nada mais que você tá sempre ativo, né? Você tá sempre falando com o pessoal de vez em quando, tá entendendo? Isso é muito bom, isso favorece muito o aprendizado de qualquer língua. E principalmente do inglês, né? Que é uma língua mundial, a primeira língua do mundo, né? Então, hoje em dia não é aquela coisa de eu vou aprender inglês porque eu gosto. Não, você precisa aprender inglês, tá entendendo? Então você precisa, é uma coisa necessária mesmo, não só para o seu aprendizado, como para a sua formação profissional e até para você sobreviver no mundão afora aí, né? Porque as pessoas podem não falar outras línguas, né, no geral, mas o inglês elas falam, e aí você vai encontrar alguém que fala inglês, entendeu? Principalmente mulher bonita que fala inglês. Você viu o tamanho daquela mulher, mano? Puta que pariu. Grandona, né? Do jeito que eu gosto. Eu gosto das pequenas também, gosto das velhas, eu gosto de tudo, eu sou eclético nessa parte. Eu falo do jeito que eu gosto, mas o que vinha eu tô pegando. Ficou bonito. Então vamos lá. Então, aí é isso, aí a gente é bom a gente aperfeiçoar o nosso inglês, aprender, né, falar com as pessoas.
conversar, porque amanhã ou depois você tá fluente, isso é natural, né? Vai acontecendo. Você vê, antes eu tinha medo até de abrir a boca, hoje em dia eu já me comunico, básico, né? Já sei cumprimentar as pessoas, já sei reservar uma estadia no hotel, já sei ir num restaurante, converso minimamente com as pessoas na rua, tá entendendo? E por mais que eu não entendo elas falando rápido, se elas falar devagar, tranquilamente, slowly, né? Que a gente fala lentamente, eu consigo entender. Então é isso que eu preciso, inicialmente, né? E aí a gente vai aperfeiçoando, as coisas vão acontecendo aos poucos. Daqui a pouco a gente tá fluente, que é um sonho que eu tenho, é isso, é ficar fluente no inglês. Entendeu? Inicialmente era mais porque por precisão mesmo, porque eu não gostava muito do inglês. Só que agora você começa a falar, você começa a gostar, né? É uma coisa que você meio que se habitua, entendeu? E aí onde você vai, você quer falar com as pessoas. E uma das piores coisas que tem é você tentar se comunicar e não conseguir. Tá entendendo? Você perde amizade, você perde um relacionamento, você perde um monte de coisa que eu já perdi. Porque encosta uma mulher bonita pra falar com você só sabe falar what's your name, good morning, good night, good evening e tal, e etc e tal. Só o básico do básico. Isso aí não adianta. Você tá entendendo? Não adianta. É claro que uma coisa de passagem, você vai trabalhar numa entrega de comida e tal, você fala what's your name, né? Where are you from? Essas coisas basiquinhas, good night, goodbye, e etc e tal. Dá certo, porque ninguém vai conversar com você praticamente, né? Agora, se você for trabalhar em algum lugar, não tem como, aí você tem que aprender. Se você precisar arrumar uma namorada, por exemplo, ou até fazer uma amizade, qualquer coisa que você precisa fazer, a pessoa do outro lado tem que te entender. É a mesma